Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Reynolds. Posso perguntar uma coisa? Quando foi a última vez que você pensou no ar que você respira? Provavelmente faz tempo, né? Ele é invisível. Respirar é um ato automático, é fácil ignorá-lo. E, no entanto, ele pode estar moldando sua saúde, sua produtividade e até sua expectativa de vida. É por isso que estamos lançando nossa nova série de 3 partes: monitoramento, gestão e mercados, mecanismos para um ar limpo. E neste primeiro episódio, começamos onde toda estratégia eficaz por um ar limpo começa, com o monitoramento, antes de passarmos nos próximos episódios para a gestão da poluição e o uso dos mercados para impulsionar a mudança. É algo profundamente humano e é urgente. Sabe, a poluição atmosférica é atualmente o maior risco de saúde ambiental no mundo. Hoje, mais de 90% da população global mora em lugares que excedem as diretrizes de segurança. E isso não é apenas uma estatística, é uma crise de desigualdade. A grande maioria das mortes por poluição atmosférica acontece em países de baixa e média renda. Certo, e geralmente, quando falamos de poluição, pensamos em saúde, tosse, asma, esse tipo de problema. Mas a pesquisa econômica que estamos analisando mostra um quadro muito mais amplo. Ela diz que a poluição reduz o desenvolvimento cognitivo, diminui a produtividade e retarda o crescimento. Vi um dado de que 1 em cada 9 mortes no mundo é atribuível à poluição atmosférica. Isso é avassalador. É avassalador mesmo, e os custos estão concentrados em cidades de crescimento rápido nos países de baixa e média renda. Mas aqui está o problema. Apesar dessa escala, a poluição muitas vezes permanece invisível. Não é como um engarrafamento ou uma cena de crime que podemos ver com nossos próprios olhos. Ela se desenrola silenciosamente. E já que é invisível, raramente é medida. E o que não é medido não pode ser gerenciado. O que nos traz à tese central deste episódio. Estamos analisando 4 pesquisas específicas que sugerem que o monitoramento não é só para coletar dados para uma planilha. Na verdade, é uma intervenção em si. Precisamente. As evidências mostram que, ao tornarmos a poluição visível, credível e agirmos de acordo, o comportamento muda. Quando a população finalmente consegue reparar na poluição, ela age. Vamos aprofundar na primeira evidência. Ela vem de um estudo envolvendo embaixadas dos Estados Unidos. Parece quase uma história diplomática, mas na verdade é uma história de dados. É um caso fascinante. Volte para 2008 em Pequim. Na época, muitos países em desenvolvimento careciam de monitoramento local confiável. A poluição estava lá, mas os números confiáveis não. Então, a Embaixada dos Estados Unidos instalou um monitor de referência e começou a tuitar as leituras da qualidade do ar em tempo real. Depois disso, eles expandiram isso para mais de 50 locais em todo o mundo. E o impacto foi mensurável. Pesquisadores descobriram que apenas a presença de um monitor de uma embaixada dos Estados Unidos levou a uma redução no material particulado fino, o que chamamos de PM2.5, de 2 a 4 microgramas por metro cúbico nessas cidades. Uau! Só de ter um monitor a poluição reduziu tanto assim? Sim, os dados tornaram a questão saliente, tornaram-na real. As buscas no Google por qualidade de ar aumentaram. Altos níveis de poluição monitorados levaram à pressão pública de residentes ou mesmo internacionalmente, forçando formuladores de políticas a tomar medidas para controlar a poluição. E o benefício médio de saúde dessas reduções foi estimado em 127 milhões de dólares por cidade. Esse é um retorno sobre um investimento incrível para um equipamento. E aqui está a parte que eu amo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, na verdade, economizou dinheiro. Como a qualidade do ar melhorou, eles não tiveram que pagar tanto adicional de insalubridade aos seus diplomatas. Os monitores se pagaram sozinhos, apenas limpando o ar. Esse é um ótimo exemplo de dados credíveis mudando o jogo em nível governamental. Mas vamos focar um pouco. E as pessoas comuns?
Mesmo que os dados sejam credíveis, as pessoas sabem o que fazer com eles? Essa é a questão da utilidade. Há um estudo de Lahore, no Paquistão, uma das cidades mais poluídas do mundo, onde os moradores costumam carecer de informações. Os pesquisadores tentaram uma abordagem diferente. Enviaram previsões diárias de poluição atmosférica via mensagem de texto. Tipo uma previsão do tempo, mas para smog? Exatamente. E eles treinaram as pessoas para interpretar esses dados. Os resultados foram impressionantes. As pessoas que receberam as previsões tornaram-se muito melhores em prever os níveis de poluição. Mas, mais importante, elas mudaram suas vidas. Ajustaram o tempo ao ar livre, passando 16% a mais de tempo fora em dias limpos e ficando dentro de casa em dias poluídos. Então eles não estavam apenas com medo do ar. Eles estavam otimizando suas vidas. Eles recuperaram o controle. Eles se adaptaram. E isso não foi apenas um recurso legal para eles. O estudo descobriu que os residentes estavam dispostos a pagar uma quantia significativa por essas previsões. Na verdade, estavam dispostos a pagar o equivalente a 41% de seus custos mensais de telefone celular só para continuar recebendo esses dados. 41%? Isso é enorme. Isso me diz que não são apenas dados abstratos. É uma ferramenta de sobrevivência. É sim, transforma o monitoramento de números brutos em uma ferramenta de adaptação. Ok, então dados credíveis funcionam e previsões utilizáveis também. Mas o tipo de informação importa? Estou olhando para este terceiro artigo de Tbilisi, na Geórgia, e parece que conselhos genéricos não funcionam muito bem. Não funcionam. Em Tbilisi, os pesquisadores testaram isso. Deram a um grupo um folheto educativo genérico. Quase não teve impacto. Mas então deram a outro grupo dados específicos de áreas internas e externas, além de um monitor interno. Imagino que os dados específicos funcionaram melhor. Muito melhor. O grupo com os monitores internos teve um aumento de 21% nos comportamentos de precaução. Mas a descoberta mais interessante foi que os monitores revelaram que o ar interno era frequentemente pior do que o ar externo, em grande parte devido ao tabagismo. Então eles viram os números dispararem dentro da sua própria casa. Precisamente. As famílias que receberam esses dados internos reduziram o tabagismo em ambientes fechados em 30% a 47%. Elas puderam ver a causa e o efeito. Isso mostra que o monitoramento é mais eficaz quando revela riscos que as pessoas podem realmente controlar. Isso se conecta muito bem com o último estudo que temos, que é de Londres. Tendemos a pensar na poluição atmosférica como um problema do mundo em desenvolvimento ou um problema industrial. Mas este artigo sugere que há bastante exposição acontecendo bem nas nossas salas de estar, inclusive em cidades ricas. Exato. Em Londres, os pesquisadores descobriram que os níveis de poluição interna excediam os padrões da OMS em 38% dos casos. E há uma desigualdade oculta aqui. Famílias de baixa renda tinham muito mais poluição nas áreas internas do que as mais ricas. E semelhante ao estudo da Geórgia, descobrir os dados mudou as coisas? Na mesma hora, quando eles desbloquearam os monitores para que as pessoas pudessem realmente ver os números em tempo real, a poluição interna caiu 17% no geral. E durante os horários em que as pessoas estavam realmente em casa, caiu 34%. Essa é uma queda enorme. O que eles fizeram? Compraram filtros caros? Não, nada tão complexo. 72% deles simplesmente abriram a janela, aumentaram a ventilação. Apenas abrir uma janela. É uma solução tão simples, mas você não sabe que deve fazer isso se não tiver noção do problema. Exatamente. E a economia é poderosa. O estudo calculou que, como os benefícios para a saúde são tão altos, subsidiar esses monitores basicamente se paga sozinho. O valor marginal dos fundos públicos foi calculado como sendo infinito. Infinito. Não vemos esse número em artigos de economia com muita frequência. Não se vê. E acho que, olhando de longe, isso nos traz a uma visão mais ampla desta pesquisa. Ela sugere que a informação é uma base para a resiliência. Dados oportunos e precisos são o que converte incerteza em um risco gerenciável. E isso se liga à ideia de infraestrutura, certo?
Sim, esses estudos nos lembram que os sistemas de medição, como monitores de qualidade do ar, fazem parte da infraestrutura essencial de um país. Sem os instrumentos para medir a poluição, uma economia não pode funcionar com segurança. Em muitas partes do mundo em desenvolvimento, essas lacunas de monitoramento não são apenas deficiências técnicas, são entraves ao desenvolvimento. Realmente reformula toda a conversa. Monitorar não é apenas observar, é o primeiro passo para consertar. Esse é o resumo perfeito. Seja um governo reagindo a um tweet de embaixada, uma família em Lahore verificando uma mensagem de texto ou uma família em Londres abrindo uma janela. A visibilidade desencadeia a ação. O monitoramento é a plataforma para a resiliência. Ele transforma perigos invisíveis em prioridades gerenciáveis. E é por aí que devemos começar. Com você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.